Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Não devemos pensar como vítimas e sim como protagonistas. O recado direto vem de uma das principais vozes do nosso agro, que reforça: o Brasil é um país que tem a característica de mudar o mundo para melhor. Destacando o nosso imenso potencial, afirma que a realidade que vivemos hoje deve ser vista como ponto de partida e não de chegada, classificando o PIB brasileiro como indigno frente à nossa capacidade e competência. Categórico, faz um alerta importante ao nosso agro, alvo recorrente de ataques. Só precisa se defender quem não conseguiu criar fãs, que é o que acontece com aqueles que não estão sabendo se comunicar. Filho de imigrante espanhola, adotado por uma alemã e um português, o José Luiz Tejon nasceu em Santos e compreendeu cedo que é preciso superar os desafios da vida. Diz ter muita sorte por ser acolhido por seres humanos que o salvaram e o educaram para gostar de pessoas e estar sempre aberto a aprender, algo que fez e faz com maestria. Publicitário, jornalista, conferencista internacional, especialista em educação, autor e coautor de dezenas de livros, é considerado uma das maiores autoridades em gestão de vendas, liderança, motivação, superação humana e marketing no agronegócio. No bate-papo, relembra o primeiro contato que teve com uma área agrícola, quando começou a entender a dimensão do universo rural ao ouvir algo que jamais esqueceu: a agricultura é como uma Olimpíada e o agricultor semelhante a um atleta. Precisa evoluir todos os dias. José Luiz Tejon, que satisfação poder recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Tenho a honra de acompanhá-lo em vários eventos, ou mediando ou apresentando os eventos, e você sempre traz recados que nos provocam, a pensar, a olhar adiante. Hoje, a gente, para quem está nos ouvindo, a gente está gravando esse bate-papo aqui durante o intervalo do Seminário da Suinocultura de Mato Grosso. Você abriu a tua apresentação trazendo um ponto que eu acho fundamental. Você falou: chega de vitimismo. Eu queria começar essa nossa conversa com você me falando um pouquinho sobre isso. Seja bem-vindo ao podcast. A vitimização, meu caro amigo, ela vem de uma informação que a gente traz no gene, de viver na terra, o mundo ainda selvagem, predadores, escapar daquele e do outro, formando grupos um contra os outros. A gente ainda carrega uma informação de medo, dos riscos da vida na Terra, não só com relação aos aspectos naturais da natureza, mas de guerras, de traumas desse tipo. Então, o medo é alguma coisa que está ali presente na profundeza da alma humana. E vitimização é uma estratégia que mal intencionados utilizam como forma de manipulação. Olha, nós somos vítimas. Se nós não pegarmos aquele lá, ele vai nos matar, ele vai nos pegar, ele vai nos prejudicar. Então você está sempre apontando um culpado e criando núcleos de vítimas. E a vitimização é um grande mal, porque ela impede que você tenha um crescimento efetivamente sustentável e de longo prazo, estratégico. Se nós pensássemos como vítimas o tempo inteiro, nós não teríamos feito a grande revolução que fizemos aqui no Brasil nos últimos 60 anos. Uma revolução que era considerada improvável, e nos transformarmos no segundo maior exportador líquido de alimentos do mundo, abastecer um mercado interno de mais de 200 milhões de pessoas, caminharmos para ser, e somos os maiores em diversos produtos, e numa atividade que era considerada aqui no ambiente tropical totalmente impossível de ser feita. Então foram seres humanos que não olham a vida na condição de vítimas, e sim de protagonistas, e sim de líderes, que olham e enxergam o que tem que ser feito, o que pode ser feito, que ainda não foi feito. Cria, desenvolve ciência, criatividade, e encontra no potencial existente da vida ali algo que as pessoas não imaginavam que poderiam ter. Então estamos aqui em encontros do mundo do agronegócio brasileiro, um encontro aqui na área de suínos.
Se você for olhar o suíno que nós temos hoje, ninguém pediu ele. Ninguém queria. Se você volta no tempo, mas 1980, 1979, 82, 83, não havia a genética esta, não havia o consumo de suíno era totalmente periférico. Naquela época se consumia bife, um bifinho todo dia, etc. O próprio frango estava num desenvolvimento a partir também da capilaridade que ele teve de oferta das carcaças naquelas assadeiras, né, em múltiplos pontos de venda. Ninguém pediu isso. Então algumas pessoas que olham antes, criam e fazem aquilo que ninguém ainda tinha pedido. Ao fazer aquilo, leva um tempo para se estabelecer um mercado e a partir dali você estabelece algo que passa a ser normal. Passa a ser normal hoje o consumo da carne de frango. Passa a ser normal hoje a carne suína, que deu parabéns ao pessoal da BCS, é um trabalho de 12 anos, dobrou o consumo per capita da carne suína, explicando para o consumidor em supermercados que carne suína é muito bem feita, que ela tem uma originação ótima, que ela não vem de lavagem, ao contrário, e que ela tem saúde, e praticamente é uma carne espetacularmente saudável, a mais consumida no mundo, e aqui no Brasil não era. Então, esta atividade que é anti-vitimização, é aquela que explica lugares que dão saltos evolutivos velozes de outros que são mantidos num sistema de pobreza, de miséria, porque a miséria e a pobreza, ela é uma manipulação de um sentimento de impotência e de vítima. E se você trabalha com o sentimento da vítima, você vai fazer coisas assistencialistas, que vai manter, infelizmente, aquele ser humano sempre como uma vítima. Então, vitimização é algo que, para mim, me é muito cara, me é muito importante. E quando a gente ouve e vê o Brasil com a realidade que ele é, valor presente do Brasil, quando você vê o Brasil com o potencial que ele é, ficar aqui vitimizando, ficar aqui, olha o que falaram, olha aquele lá, olha aquele outro, olha que não nos deixaram. Isto é totalmente indesejável para o contrário disso, que é, temos um produto interno bruto de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Isto é indigno, porque o Brasil tem que ter um produto interno bruto de 4, 5 trilhões de dólares. E por que tem que ter? Porque ele tem toda a realidade para fazer. Então, isto sim, ao invés de, olha o que falaram de nós, olha o que não nos deixaram, e agora vem o Trump, e agora vem o Putin, e agora vem o Xi Jinping. Todas essas coisas terminam por obliterar efetivamente a visão estratégica do salto que o Brasil tem que dar. O Brasil deu saltos. Deu. Mas o Brasil, obrigatoriamente, pelo que ele é, pelo que ele sabe e pelo potencial que ele tem, nós tínhamos que já estar com o dobro de tamanho na nossa economia. Agora, Tejon, se a gente pegar a história, né, dos últimos 40 anos, especialmente, que é muito emblemática para a nossa agricultura, deixarmos de sermos importadores para exportadores de alimento, virarmos referência no mundo, e a nossa realidade atual, você trouxe um exemplo, né? Vamos deixar de vitimização, de falar, prestar muita atenção no que falam da gente, ficar gastando energia com isso. A gente mudou o perfil de enxergar as coisas, a maneira de enxergar as coisas. A gente vai olhar nós do passado, desses 40 anos de construção, e nós olhando agora para o futuro. Está precisando dar uma puxada de orelha aqui? A gente tem que ter um ponto de inflexão? Precisa. Acho que nós temos que relembrar como éramos, como demos a passada, e ver que essa passagem, em muito do que nós fizemos, ela teve muito sacrifício, ela teve muito sofrimento. Ela teve pessoas que entraram com sangue, suor e lágrimas, tá certo? Aqui a própria história de Mato Grosso, Mato Piba, pessoal pioneiro, que veio, mas já veio com uma carga de conhecimento que o Brasil tinha gerado, em sementes, em práticas tropicais, alguns empreendedores que criaram empresas, ou seja, cooperativas, né? Cooperativa muito importante ser lembrada. Ou seja, o Brasil veio com um conhecimento. Não era uma aventura, mas sofreu. Levou
30 anos, 40 anos para transformar isso na realidade que você vê hoje. A realidade que você vê hoje, ela não é ponto de chegada. E aí vem o puxão de orelha. Ela é ponto de partida. Se você olhar como ponto de chegada, cheguei, estou aqui, estacionei, que legal. Eu não tenho mais as dores e os sofrimentos do pioneiro. Mas você tem outras dores e sofrimentos. O dever de construir muito além do que já tem aqui. Para construir além do que já tem aqui, você tem que ter o mesmo espírito desses heróis. Esse espírito é Mato Grosso, para estar aqui no Mato Grosso, se transformou na capital planetária do grão, na capital planetária da proteína animal, e o mundo tem 4 bilhões de habitantes que vivem na insegurança alimentar, na pobreza, na fome, na miséria. O mundo não é desse tamanho. O mundo é de um tamanho muito maior do que esse que nós estamos hoje. E nós podemos vender muito mais do que nós vendemos para todos os lugares do mundo. Quando você conversa com o pessoal do mercado halal, muçulmano, eles dizem, olha, vocês podiam vender muito mais do que vocês vendem para o setor muçulmano do mundo. Você pega a China, estão começando a pegar o hábito de tomar café, começando a pegar o hábito de tomar suco de laranja. É simplesmente gigantesco. Precisam da produção das commodities brasileiras, do grão, da carne, sim. Precisam sim, porque é um país que não pode correr o risco de uma tragédia alimentar. Porque passaram há 70, 80 anos atrás por morte e por fome. Então nós estamos falando de um planeta que, se você não o compreender e você não enxergar nisto a importância estratégica do país, ao invés de você ficar se organizando com a mesma energia que nos organizamos para dar o salto que demos nos últimos 50 anos, você vai ficar debatendo as impossibilidades. As improbabilidades, as impossibilidades, não dá para fazer. Olha aquele lá, só vamos fazer quando aquilo lá mudar. Ah, que nada. Eu vou esperar que mude para começar a fazer? Não. Não é assim que se faz. Eu começo a fazer e eu vou mudar. Eu não vou esperar que mude a situação para que eu comece a fazer alguma coisa. Ah, temos crime no Brasil. Tá bom, tu acha que tu vai acabar com ele? Não, vamos combater o crime. Tem que combater o crime, o ilegal tá certo. Mas vou esperar que... Não, não tem país do mundo nenhum que não conviva com o seu crime. É ruim, no caso brasileiro, a ilegalidade, as invasões de terra, os aspectos todos do contrabando. A Amazônia é um patrimônio lindo de marca. Você tem que ter ali uma estratégia muito mais eficaz, eu concordo. Porém, temos muitas coisas extremamente positivas que foram feitas sem esperar que o mundo mudasse para fazer. Então, quem muda o mundo é quem faz. E, nesse sentido, eu acho que o Brasil tem que assumir uma posição planetária que é Brasil, país que muda o mundo para melhor. E se você olhar bem seriamente para a história brasileira, você vai concluir isso. O país brasileiro, ele tem na história da sua criação e da sua formação, da sua sociedade, um país que muda o mundo para melhor. E podemos fazer e faremos muito mais ainda, porque as condições todas envolvendo este mundo agroambiental, tropical, alimentar, energético e carbono, e o planeta inteiro, a dependência que passa a ter do nosso desenvolvimento é grande. Mas jamais podemos usar isso com arrogância ou com prepotência. Hora de falar sobre inovação, comodidade, segurança, qualidade e agilidade para a semeadura. É isso que a Agrosol Sementes traz ao mercado com o conceito de semente pronta. O produtor só tem o trabalho de abrir o bag, colocar a semente na plantadeira e iniciar o cultivo. Assim, ganha tempo para aproveitar a janela ideal de plantio e fica tranquilo, porque as sementes foram tratadas por especialistas. A Agrosol apresenta ao agricultor um produto diferenciado que atende a 6 requisitos exigidos pela parceria Syngenta para certificação de qualidade, que, aliás, é considerada a certificação mais exigente do mercado na área de tratamento de sementes industriais. A semente Agrosol é preparada por profissionais treinados, com aplicação de doses precisas e bem distribuídas em todas as sementes.
O resultado é uma semente que agrega valor à lavoura e traz mais desempenho para quem cultiva. Afinal, a ampla proteção contra pragas e doenças nos estágios iniciais da planta se traduz em mais produtividade. Para informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66 2123 5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br e busque o atendimento personalizado diretamente com o representante mais próximo de você. Falando em independência e falando em puxão de orelha, um dos pontos que você mencionou na tua apresentação aqui nessa oportunidade decorre da última semana, né? Toda a polêmica envolvendo o posicionamento do Carrefour, né? Do CEO francês, e depois de parlamentares lá da União Europeia contrários, da França contrários ao acordo, à assinatura do acordo com o Mercosul, falando que o prato do francês não é lixeira, enfim, aquela coisa toda, e a gente viu uma resposta muito efusiva, muito emblemática, e você alertou, né, que muitas vezes a gente não deve, vou utilizar a minha palavra aqui, ligar para isso, gastar energia com reações assim, sendo reativos. Qual que é o caminho mais inteligente ou estratégico para responder a críticas? O caminho é que você precisa ter um plano de comunicação constante e permanente. Por caso contrário, você fica vulnerável. Uma palavra mal dita, né? No sentido de dita de uma maneira colocada num contexto situacional, alguém que fala uma bobagem, outro que interpreta errado. Isso tudo te deixa vulnerável, porque você não tem uma estratégia de mostrar para a opinião pública. Porque o que é hoje o alvo dos movimentos políticos? Opinião pública. Se a opinião pública te desconhece, qualquer coisa que é dito sobre você, você está vulnerável. Então você não pode mais, numa dimensão brasileira, com a importância do Brasil e o crescimento que o Brasil vai ter a partir do agronegócio, cada vez mais, você não pode ficar vulnerável no aspecto de desconhecimento. Então você tem que ter um plano de informação constante e permanente para o cidadão, para a opinião pública europeia. Caso contrário, você não é visto, não é percebido, e quando o presidente do Carrefour fala, eu só vou usar carne aqui da Europa, da França, e não mais do Mercosul. O que ele está dizendo ali? Está dizendo que preservar os seus agricultores, o pessoal de lá, a pressão dos sindicatos rurais é gigantesca, e também entra um outro fator aí. Se você pensar bem, qual é o tamanho da agricultura europeia no PIB dos países desenvolvidos da Europa? 4%, 3%. São países onde o grosso da economia é indústria, comércio e serviços. A agropecuária europeia, perante o PIB, ele é esses percentuais desse tipo. Então, quando entra uma história dessa, de que eu tenho que preservar aqui o meu agricultor, sim, os terroirs franceses, os terroirs espanhóis, sim, ok. Mas você não vai conseguir fazer com que a indústria competitiva de alimentos e bebidas e fibras europeia seja competitiva no mundo sem o suprimento de matérias-primas feitas em escala e qualidade como o Brasil. Então você precisa do grão brasileiro, você precisa do suíno, você precisa, porque você é um segmento industrial cujo assunto mais estratégico não é o que você está vendendo ali, naquele território. É a sua importância numa escala de uma multinacional, como multinacional para atender mercados emergentes crescentes, asiáticos, latino-americanos, africanos. Eu preciso de suprimento que eu não vou conseguir dos agricultores europeus. Os americanos, que são grandes, o segundo maior do mundo, são um grande competidor brasileiro em agricultura, mas também já num potencial extenuado. China é grande agricultura, mas não tem condição de fazer isso. E Índia também. Então você tem a necessidade que as corporações e que o mundo tem de um lugar como o Brasil é muito maior do que ela é percebida. Agora, não adianta botar a culpa nos outros. Nós não nos fazemos ser percebidos na importância que temos para a vida deles, né? Para a vida deles, para o emprego numa França.
o emprego industrial, na área de serviços, comercial. E aí entram manipulações político-partidárias. Você tem na Europa um sentimento de... já passou fome. Sabe o que é fome? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, então tem ali um sentimento de amor ao seu agricultor. Mas entram também outras visões ideológicas no meio disso, isso tudo afetando o que é alguma coisa complicada para a economia da própria Europa. E quando você fala lá com o setor econômico europeu, o negócio deles é como é que eu vou vender mais para a China? Como é que eu vou vender mais para a Ásia? Como é que eu vou vender mais para a Índia? Como é que eu vou desenvolver os mercados da África? Como é que eu vou vender mais para o mercado latino-americano? Eles estão falando de um mundo competitivo de multinacionais. Então, colocar essa competição industrial, comercial, de serviços, no âmbito de uma agropecuária local, está completamente descontextualizado do que seria uma visão estratégica. Agora, culpa de quem? Nossa. Porque nós não temos a habilidade e verbas e recursos para comunicar. E essa comunicação, você sabe bem disso, ela é todo dia, ela é constante. Você vai dizendo tuas coisas positivas, prova elas, comprova, abraça, carinha, beija, ama, prova, mostra. É assim sempre. E quando alguém fala alguma coisa que seria contrário a você, nem é você que vai se defender. São os fãs. Então nós temos que criar fãs. Quem é que defende a Coca-Cola? Quem é que defende a Harley Davidson? Quem é que defende a cerveja Heineken? São os fãs. Os próprios fãs que amam. Então quem tem que nos defender são os nossos fãs. Se eu preciso me defender, é porque eu não estou criando fãs. E se não estou criando fãs, é porque, com certeza, eu não sei me comunicar. Porque até tem muita coisa e muita gente que não merece ter fã, que tem fã que defende ele quando você vai fazer uma análise mais científica, não merecia ser defendido. Mas nós temos aí uma grande oportunidade de criarmos fãs do Brasil, do alimento, da civilização tropical brasileira. Temos toda a oportunidade de criar fãs. Talvez a nossa maior estratégia seja: Brasil, vamos criar fãs brasileiros no mundo. Eu gostei muito disso daí, Tejon. E você, durante o bate-papo aqui, o final dessa tua participação, você fez não foi uma provocação, mas uma sugestão, eu diria, deixarmos de utilizar a expressão agronegócio ou agribusiness e falar, né, produzindo alimento, produzindo saúde. Queria que você falasse sobre isso. É algo que nós trouxemos para o Brasil. O nome agribusiness foi o Ney Bittencourt de Araújo, que era presidente da Grosseries, que estudou em Harvard e permitiu que outros brasileiros fossem lá estudar. Eu fui com o professor Ray Goldberg, que criou, ele pegou essa visão sistêmica. A agricultura precisa de tecnologia, de sementes, de mecanização, e que precisa para quem vende, agroindústria, transporte, supermercado, é um sistema. E lá ele formatou esse sistema com o nome agribusiness. E nós traduzimos para agronegócio. Agora, uma coisa que eu passei a observar, principalmente nas minhas aulas internacionais, é que lugar nenhum do mundo fala agribusiness. Os americanos não promovem os alimentos deles falando em agri-rice ou agri-cattle. É bife, é arroz, é laranja, é alimento. O nome é alimento, food é o nome. Ou então é algodão, ou então é vinho, ou seja, os nomes que você vê no mundo, eles estão muito mais para alimento, saúde, as bebidas, a nutrição, a qualidade de vida, o prazer, o sabor, tá certo? Não fala essa coisa no sentido corporativo da palavra, né? Então é algo que eu entendo que não serviu para uma visão que a gente passou a ter, mas falar de Brasil, ou você fala agricultura, farmers, family farmers, amam, ou você fala então de agricultura, ou você fala do sistema alimentar, fala de alimento, né? E dos alimentos em si.
E isto é algo que eu entendo que a gente precisava rever na nossa comunicação, porque o nome agronegócio, inclusive lá na Europa, fizemos uma pesquisa perante o consumidor europeu. E até o nome agribusiness lá sugere que gera riqueza, mas não distribui riqueza. Interessante. Na própria Europa. Então, este nome ele pode dar a entender, não é, o nome não quer dizer isso, mas pode dar a entender que é uma coisa de alguns e não efetivamente de todos. Quando você tem, por exemplo, no agronegócio brasileiro, cooperativismo brasileiro reúne mais de 1 milhão, enfim, temos nada a ver o nome com nenhuma ideologia ou com nenhum sentido de desigualdade social. Mas ele pode dar a entender isso, e eu senti isso nos elos que tenho lá com alunos do mundo inteiro, que ninguém usa na Índia, na China, não é uma palavra, agribusiness não é uma palavra. Inclusive no nosso programa lá na França, ele era um programa de food management. Eu insisti para colocar food and agribusiness, tive que insistir muito, não queriam pôr. E aí, você está sabendo da novidade? É o ImaCast, uma parceria entre o Instituto Mato Grossense do Algodão e o podcast do Patrone, para levar até você o conhecimento gerado pelo IMA, que desde 2007 exerce papel fundamental para o avanço e a consolidação da nossa cotonicultura. Com episódios mensais, o ImaCast vai debater temas importantes para o sucesso da atividade, sempre com grandes especialistas que vão dividir informações e orientações com foco nos melhores resultados dentro e fora do campo. E olha, o bate-papo está muito informativo, viu? Para conferir, é só acessar os canais do podcast do Patrone e do IMA Mato Grosso no YouTube ou pela sua plataforma de áudio favorita. ImaCast, democratizando o conhecimento sobre a cotonicultura por meio da comunicação. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. João, vamos caminhando para a reta final aqui, que estamos na correria, mas vamos lá. O que a agropecuária brasileira tem a ensinar ao mundo e também tem a aprender? Aprender sempre, porque a ciência é desenvolvida em todos os cantos do planeta. Aprender sempre. Agora nós temos a ensinar ao mundo o efetivo combate à fome, miséria, pobreza e desigualdade social nos países tropicais do planeta. Esse conhecimento é fantástico. E nós temos aqui tudo para dar, para a África, para a América Latina, parte da Índia, parte da China, onde tem um ambiente tropical, o Brasil é um professor. Temos algumas perguntinhas aqui mais rápidas, vamos ver contigo. Primeiro, parafraseando a Marília Gabriela, Tejon por Tejon. Fala quem é o José Luiz Tejon. Bom, é filho de uma imigrante que não ia viver na Espanha, quase morreu, me salvou, não podia me criar, entrou lá para o Santos, e lá eu fui adotado por outros imigrantes, então eu acabei sendo uma pessoa que deu uma sorte muito grande de ter seres humanos que me salvaram e depois me educaram de uma maneira muito, muito humana e realista a gostar e admirar pessoas. E foi por isso que eu acabei chegando onde cheguei. Uma abertura muito grande para o aprendizado e para gostar de pessoas. Então, onde quer que eu fosse, eu olhava, puxa vida, que legal aquilo, que bom aquilo. Então, terminei, eu diria, resultado de 3 imigrantes. A mãe biológica, a mãe adotiva e o pai adotivo. Eu sou o resultado deles. Qual a primeira imagem que você tem na lembrança de você no campo, você conhecendo no campo? No campo? Campo agrícola? Campo agrícola. Foi muito boa. Essa é muito boa, porque eu não conhecia nada de campo, nada. Eu trabalhava como estagiário numa agência de propaganda em São Paulo, que por obra do destino tinha um trabalho para fazer para a Jacto. Isso em 1976. E eu era estagiário, e ninguém lá quis fazer, porque imagina, máquina agrícola, naquela que nada, dá para o estagiário fazer. E me deram um treco, eu nunca tinha visto pulverizador, máquina agrícola, trigo, café, o diabo, algodão, eu não sei isso aqui. Então vai lá visitar a fábrica. Aí eu pego um trem, naquela época, 10 horas de trem, de São Paulo a Pompeia. Desço em Pompeia e sou recebido por um ser humano desses maravilhosos. Sou recebido pelo agrônomo, doutor José Maria Jorge Sebastião. Ele era o diretor de marketing da Jacto. Este homem tinha sido presidente do IBC,
Instituto Brasileiro do Café, um homem foi me receber, aquele moleque de 22 anos, cabeludo, hippie, desce do trem e está lá o doutor Zé Maria. Como vem que vem, não sei, recebeu, afetuoso, me levou para a primeira coisa que eu vi, a fazenda de café dele, que eu nunca tinha visto. E falando do café, da história do café, e aí eu perguntei, mas então, doutor Zé Maria, o que é então agricultura? E essa foi a lição. Ele falou, escuta, o ano que vem não é o ano de Olimpíada? É o ano de Olimpíada, acho que era em Montreal, se eu não me engano. É o ano de Olimpíada. A agricultura é igual a uma Olimpíada. Ele falou. E eu prestei atenção, uma Olimpíada porque todo ano o agricultor tem que ser melhor do que no ano passado, é como uma Olimpíada. E ele tem que se aprimorar, não pode ter mais o mesmo resultado que teve antes. Então é produtividade, que é mais café por árvore, mais proteção, menos praga comendo, menos doença, né? Me contou da ferrugem do café. Então a atividade agrícola é uma atividade igual a uma Olimpíada. Você tem que evoluir todos os dias. E o agricultor é um atleta olímpico do alimento. Eu ouvi isto desse homem, voltei para São Paulo e fiz uma campanha para a Jato, dizendo Olimpíada Agrícola, a agricultura é uma Olimpíada. E Jato, a marca e Jato, supera todas as marcas olímpicas. Obviamente que a família Nishimura adorou, o Zé Maria adorou, e obra do destino. O diretor, o gerente de marketing que estava lá, ele não continuou em Pompeia, abriu uma vaga e lá a família Nishimura me convidaram para ir viver lá em Pompeia e foi por aí que eu comecei. Mas exatamente um agrônomo me fala, agricultura é uma Olimpíada. E quando você chega hoje, 2024, e você vê todo o sistema científico, tecnológico, competitivo, os agricultores realmente, eles são um espírito, e além de serem olímpicos competitivamente, eles ainda têm que estar dentro de valores e regras olímpicas de comportamento, de saudabilidade, de sustentabilidade, de meio ambiente, como o Dr. Ratan Lal tão bem nos explicou aí numa entrevista que fiz com ele. Maravilha. Tejon, a pergunta que você gostaria de ter que responder um dia, aquela pergunta que ainda não te fizeram, você vai ter que pensar que você dá entrevista todos os dias e várias vezes, comunicação é teu forte. Uma pergunta que você gostaria de responder. Olha, eu acho que, assim, para o país, é muito... Uma coisa que eu fico indignado que eu perguntaria às grandes lideranças brasileiras e ao presidente da República. O senhor não fica indignado com um PIB de 2,2 trilhões de dólares do Brasil? Não acha que está nos faltando um planejamento estratégico para darmos um salto? Porque sem crescimento do país, concretamente falando, não tem discussão de orçamento, não tem discussão de reforma tributária, não tem discussão de nada. Porque o que vai acontecer é que nós vamos ficar falando numa receita pequena. E vai depender novamente de meia dúzia de heróis. O Brasil vai, porque ele sempre teve meia dúzia de heróis. Não está na hora de um planejamento estratégico brasileiro com uma meta? Juscelino Kubitschek teve isso quando falou 50 anos em 5. Sinto falta dessa pergunta, né? E como profissional de marketing, a pergunta o Brasil não merece a ausência de imagem que ele tem. O Brasil é belo demais, bom demais para não ter uma imagem percebida extremamente mais carinhosa, que inclusive impactasse a autoestima do próprio brasileiro. Autoestima positiva, não é arrogância, não é prepotência. E pergunta pessoal seria, bom, tu chegou agora com 72 anos, fez um monte de coisa, o que tu quer fazer daqui para frente? Né? Eu falei, eu quero fazer daqui para frente o que me deixe feliz. É um sentido de vida e ter saúde para fazer até o meu último instante. E estar aqui com você, andando nesse Brasilzão, agradecendo a ele pelo que ele me deu, é o que eu tenho para mim hoje de maior sentido de felicidade, dando aula para a juventude, né? E é isso. Legal. Uma curiosidade sobre você? Curiosidade? Bom,
toco rock. Guitarrista? Rock velho, tá certo? Aliás, tocamos ontem, teve um encerramento no COSAG, Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp em São Paulo, e o Jacir, que eu presidente, eu sei que tu tem uma banda atrás aí fizemos lá o encerramento do ano. Toco rock, escrevo, gosto muito de livros, estou para preparar um livro novo sobre sentido de vida, sobre o poder do instante, e talvez aí a pergunta, eu tive um acidente, queimei o rosto, né? Então eu fui um jovem, cresci com o rosto queimado, o que é uma coisa assim diferente, tá certo? E aí, uma pergunta hoje poderia ser curiosa, João, tu é um cara que ficou com a cara feia, queimada, e com relação às mulheres, e aí eu queria dizer para os amigos que podem se achar feios, eu dizer, olha, hoje com 70 anos, eu revendo 4 casamentos. Eu fico vendo assim, meu Deus do céu, como que mulheres tão lindas como essas se apaixonaram por mim. Portanto, amigos, a beleza está acima da tua casa. E eu estou falando isso honestamente. Eu estava vendo, caramba, eu me dou bem com todas elas, nos amamos, né? Foram ciclos que encerraram. Eu estava vendo a primeira esposa, que linda, a segunda linda, a terceira linda, a quarta linda. Caramba, que sou eu? Tá bom? Então, jovens, nada de ficar com história de bullying, né? Joga bullying pro lixo que não tem nada a ver, tá bom? João, quero te agradecer demais e pessoalmente aqui te confessar a admiração que eu tenho por ti. E só porque você lembrou agora nesse fim, né, o fato do rosto queimado, eu me recordo de uma apresentação que você esteve em Sinop alguns anos atrás, na Norte Show, e que tinha uma menina que tinha o rosto queimado e os pais levaram e você tratou-a com um carinho tão imenso. Foi, agora dedicou eu tô me a disso. apresentação a ela e aquilo mostrou o quanto você, além de uma voz tão forte do agro, quanto você tem um lado humano tão importante e entende o quanto a tua palavra alcança inclusive as crianças. É verdade, eu me lembro disso agora. Para você esse reconhecimento. Espero que a menina esteja por aí, maravilhosa, top model, linda. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.